Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Estamos ao vivo, começando aí mais um Rede Verdade para você nessa segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024, abrindo a semana. No programa de hoje eu vou entrevistar o juiz de direito, ele que é juiz da primeira vara criminal aqui em João Pessoa, mas está como responsável aí pela primeira zona eleitoral aqui na capital, é responsável pelo julgamento dos processos referentes à propaganda de mídia, rádio, TV e internet na disputa eleitoral aqui na capital. O juiz Adilson Fabrício, vamos bater um papo com ele no programa de hoje, para a gente começar o Rede Verdade de hoje, já que o assunto é eleições 2024 aqui na capital. Vamos direto para saber logo a agenda dos candidatos nessa segunda-feira, nessa abertura de semana, a agenda dos candidatos que estão disputando a prefeitura de João Pessoa aqui na capital. Eleições 2024, Arapuã e Band. Nossa escolha é você. O candidato Camilo Duarte do PCO, na tarde de hoje, ele realiza um trabalho com propaganda no DCO e à noite ele participa de reunião com militantes. Já o candidato a prefeito Cícero Lucena do PP, às 3h30 da tarde, ele participa de uma caminhada no 13 de maio, comunidades Vila Japonesa e Riachinho. Em seguida, às 4h30 da tarde, Cícero participa do movimento Onda Azul da militância, com adesivaço e bandeiraço. Às 18h30, Cícero participa de reuniões com apoiadores e lançamento de campanha de vereadores aliados. O candidato Luciano Cartacho, do PT, na tarde de hoje ele participa de uma caminhada e caravana no bairro dos Bancários. Já à noite, Luciano participa da sabatina Mais PB Rede Mais. O candidato Marcelo Queiroga, do PL, às 4h da tarde tem caminhada em um bairro da cidade e às 7h da noite ele faz agenda pessoal. Já o candidato a prefeito Rui Carneiro, do Podemos, às 3h da tarde realiza visita ao comércio dos Bancários. E à noite, às 7h, Rui faz caminhada no bairro Valentina. O candidato Yuri Ezequiel, do UP, às 3h da tarde participa de uma panfletagem no terminal de passageiros da Lagoa. Às 4h da tarde tem caminhada com panfletagem no comércio de João Pessoa. E às 18h ele participa de uma panfletagem na frente da Universidade FPB, no bairro Tambiá. Eleições 2024, Arapuã e Band. Nossa escolha é você. Ok, deixa eu cumprimentar nosso convidado de hoje, então, o juiz Adilson Fabrício, ele que é da primeira vara criminal aqui de João Pessoa, mas está com a responsabilidade acumulando durante essa eleição aqui em João Pessoa, a primeira zona eleitoral, que é responsável, inclusive, pela propaganda de mídia, rádio, TV e internet nessas eleições. Doutor Adilson, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, primeira vez, viu? Boa tarde. Muito boa tarde, boa tarde também à audiência. E aqui a gente vem para fazer os esclarecimentos que se fizerem necessários, que antecedem aqui o pleito eleitoral. Doutor Adilson, quanto tempo de magistratura o senhor tem já atuando? 28 anos. 28 anos já. Isso. E dentro desses 28 anos, como o senhor estava contando ali nos bastidores, com a experiência já de ter naturalmente atuado em disputas eleitorais, né, em eleições aqui na Paraíba. O juiz, toda a vida do juiz, ele é envolvido também com a matéria eleitoral, desde a primeira entrância até a última entrância, que é a terceira, e também como desembargador, porque quando assume também o TRE, ele é envolvido com a matéria eleitoral. Então a matéria eleitoral está na vida da gente dia a dia. E o senhor está acumulando agora. Aí, vamos lá, mas uma coisa é a primeira zona eleitoral em João Pessoa, quantidade de volume muito grande de eleitores, inclusive de candidatos, e responsável pela propaganda de mídia, rádio e de mídia, né, de rádio, televisão e internet. Para quem está nos acompanhando, explica um pouco dessa atribuição específica dessa zona eleitoral. A capital, quase 600 mil eleitores, ou pouco mais de 600 mil eleitores. A primeira zona eleitoral com 106 mil eleitores, 303 locais de votação, sessões eleitorais, 52 locais de votação. Só a primeira zona? Só a primeira zona eleitoral. São 5 zonas eleitorais aqui na capital. Então, por resolução do Tribunal Regional Eleitoral, envolve um número grande de eleitores, a primeira zona eleitoral ficou responsável
para o conhecimento das representações por pedido de direito de resposta e contra a propaganda eleitoral irregular. Ficou a primeira zona eleitoral. Propaganda de mídia. E o que é importante dessa área é que ela não é referente somente, é talvez uma das poucas áreas em que, além dos candidatos, os eleitores, nós todos, podemos estar, de alguma forma, ligados a algum processo em relação a isso, desde que a gente também, numa propaganda contra um candidato ou a favor do candidato, descumpra também a legislação eleitoral. Por isso que ela é importante, inclusive, de ser consumida para além dos candidatos, não é isso? Exatamente. A lei eleitoral, que é a lei 9.504/97, ela não determina que só o candidato ou partido político possa ser sujeito passivo numa numa representação. A pessoa comum do povo, sim. Se propagar, se fizer a divulgação da propaganda eleitoral irregular, ela está passível, sim, da aplicação, de sofrer a aplicação de pena de multa que vai de 5 a 30 mil reais. Por isso que muito cuidado, inclusive, para entender isso. Bom, mas para a gente entender, vamos lá, o senhor acompanha guia de rádio e televisão, eventuais excessos no guia, no rádio e na televisão. E na internet também, essa inclusive com fácil uso da população em geral. Em linhas gerais, na internet, o que é que um candidato pode e não pode fazer, o que é que um eleitor pode e não pode fazer? Veja, quanto ao candidato, eu tenho dito nas minhas entrevistas que o maior fiscal da propaganda eleitoral, principalmente pela internet, que é um universo, é o próprio candidato. Porque só ele vai saber dizer se aquela propaganda eleitoral é verídica ou inverídica quando se refere a ele, a pessoa dele. A Justiça Eleitoral não tem número de servidores suficientes para acompanhar a divulgação da propaganda eleitoral na internet. No guia eleitoral, sim. O guia eleitoral ele é direcionado, a matéria toda é encaminhada para as emissoras de TV via mídia, e isso aí fica mais fácil porque o material está ali à disposição. Já na internet, não. Então a gente precisa muito que o candidato, o partido político e as coligações participem dessa fiscalização. E façam uma provocação. Exatamente. Provoque a Justiça Eleitoral, no caso de mídia aqui em João Pessoa, primeira zona eleitoral, através da representação ou por direito de resposta, ou dando conta da divulgação de uma propaganda eleitoral, deepfakes, fake news. Então, toda essa matéria, a competência é nossa da primeira zona eleitoral. Bom, mas o candidato pode falar bem de si. Claro. O que ele não pode é falar mal do outro. É isso até onde vai se falar mal do outro, contra o outro adversário, porque também numa disputa é também uma disputa de confronto dos seus adversários. Claro. Onde está esse limite? A Constituição garante a livre expressão do pensamento, não é? Então, veja, você fazer uma propaganda eleitoral denigrindo a honra e a imagem daquela pessoa, uma propaganda, sabendo que aquilo é inverídico, é uma propaganda eleitoral irregular. Não só pelo fator criminal da coisa, que é um processo criminal eleitoral, como também a prática da propaganda eleitoral inverídica, que coloca também o candidato e o partido político que o autorizou a aplicação de pena de multa de 5 a 30 mil reais, além de responder o candidato pela parte criminal. Hoje é dia 9 de setembro, a gente está a menos de um mês de encerrar esse primeiro turno aqui em João Pessoa. O senhor já tem representações e quais são os perfis dessas representações que tem batido lá na porta da primeira zona eleitoral sobre propaganda irregular aqui na capital? Veja, a propaganda eleitoral ela teve início no dia 16 de agosto. Mas antes desse dia, nós já tínhamos recebido representações por propaganda eleitoral extemporânea, antecipada. Né? Então, aquelas propagandas que foram tidas como inverídicas ou que tivessem maculando a imagem de qualquer candidato, mesmo antes do período da propaganda eleitoral, é irregular, porque primeiro é antecipada, depois porque praticou crime eleitoral, que é caluniando, difamando ou injuriando alguém. É o que tem chegado hoje lá. Hoje em dia, eu tenho dito também que os candidatos deveriam aproveitar esse tempo, que inclusive é um tempo curto, do guia eleitoral, não só na televisão como na rádio também, em vez de pegar aquele tempo e promover projetar aquilo que pretende fazer, mostrar ao eleitor o que é que ele pretende fazer quando no exercício do mandato, não. Estão alguns se limitando, infelizmente, a macular a honra do outro, e isso é propaganda eleitoral irregular, passível de aplicação da penalidade prevista na lei. Agora, doutor Adício, a gente tem discutido muito
de que nas eleições, não no interior ela continua ainda com aquela eleição tradicional das torcidas e tal. Mas nas capitais, nas grandes cidades, me parece que as eleições elas têm saído um pouco das ruas e têm, inclusive, se dedicado muito nas plataformas aqui, ó, no celular e tal, na internet. O senhor também consegue, como juiz da propaganda de mídia, verificar que o fluxo maior de conteúdo hoje de uma campanha está mais na internet do que na TV e no rádio? Veja, a internet hoje em dia, você vai numa casa de uma pessoa, é muito mais fácil você encontrar uma pessoa com um celular do que uma televisão, do que um rádio. Hoje em dia, a internet, ela faz parte do dia a dia do brasileiro. Então, ninguém vive hoje sem internet. Aquele que disser que vive sem internet, ele está simplesmente falseando a verdade, né? Então, inteligentemente, os partidos políticos e os candidatos verificaram o potencial que existe na internet e estão investindo pesado na divulgação de sua propaganda eleitoral nas plataformas e alcança resultado. Sim. Nós tivemos em eleições passadas, não vou citar o nome aqui, que muitos candidatos sequer iam à rua e alcançaram votações grandes só trabalhando em cima da internet, das plataformas. Então isso aí é um meio, hoje em dia, barato e com eficácia de conseguir o voto. Mas é mais difícil para a justiça eleitoral. O que é que a gente depende muito? Da fiscalização do candidato. Como o senhor disse, então, o candidato é o maior fiscal da propaganda eleitoral, principalmente na internet. Porque a justiça eleitoral não detém de servidores nem meios suficientes para acompanhar o universo que é a internet. Então, aquele que se sentir prejudicado, sim, junte as provas, obedeçam o rito processual determinado na resolução 23.608 e, dependendo do que for argumentado, se ficar provado, alcançará o resultado positivo. O senhor falou em alcance, perguntar exatamente sobre isso. Do ponto de vista de impulsionamento, né, um candidato tem a condição de fazer o impulsionamento, patrocinar suas postagens e ela chegar a mais gente. O que a lei eleitoral está dizendo em relação a isso? Pode tudo, não pode, ou tem limitação em relação a isso? E outra pergunta, uma coisa é impulsionar, né, esse material. Material positivo, sem, o conteúdo não está errado, mas eu falo sobre o impulsionamento, até onde ele pode fazer. E a outra coisa é o tal do disparo, né? Que aí chegam conteúdos no celular, no WhatsApp das pessoas, sem que elas tenham aprovado que isso chegue. Exato. A lei eleitoral 9.504/97 e a resolução 23.610 do TSE autoriza sim o impulsionamento. Isso pode. Isso. Agora veja, existe um número estabelecido pela legislação eleitoral, eu não me recordo desse número agora, não é coisa pouca, é muito, e um certo gasto. Você não pode gastar demais para usar esse artifício sob pena de você deixar descompensado a carreira ao cargo eleitoral. Um limite financeiro ali. Exatamente. Esse limite, ele atende a todos os demais candidatos. Você não pode colocar milhões assim sem que o outro não tenha essa condição. Então, a legislação eleitoral foi bem inteligente nisso e fixou limites para o gasto e a quantidade de propaganda impulsionada. Nesse sentido. Diferente é o disparo. O disparo em massa de mensagens, ela alcança um número indeterminado de pessoas sem que o destinatário tenha autorizado antes de receber. Essa é a principal característica. Você recebe aquela mensagem no seu WhatsApp sem você ter autorizado receber. Isso é ilegal e a legislação eleitoral, ela proíbe. A propaganda eleitoral, por impulsionamento, também exige a identificação daquela pessoa que está promovendo o impulsionamento. E ele pode ser pago. Não é? Não vem ao caso, mas o Brasil todo está analisando um pouco daquela história lá de São Paulo, do candidato Pablo Marçal, acusando dele ter driblado exatamente esse limite do impulsionamento. Ele teria criado um outro método de fazer o conteúdo dele circular, né? Um método ranqueado, dele pagava por fora para as pessoas fazerem. E a Justiça Eleitoral, até então, em São Paulo, tinha apontado que aquilo dali era um método que estava, enfim, burlando, né? Em divergência, não consonância ao que prega essa limitação do impulsionamento. Agora, doutor Adilson, eu disse uma coisa no rádio ali, que eu acho que talvez uma das coisas mais importantes, que é a responsabilidade do eleitor em repassar conteúdos irregulares. Porque muitas vezes a gente faz, olha, eu não fui o autor.
Se eu não fui autor, não posso ser responsabilidade. Eu apenas repassei. Esse apenas repassei é algum atenuante ou não? Não. A orientação nossa é que antes de você repassar ou impulsionar aquela propaganda que você recebeu, que você verifique a veracidade da propaganda. E isso é muito fácil. Se você recebe uma propaganda, muito mais fácil você ir no Google lá e verificar, colocar aquilo que está sendo publicado e verificar se aquilo ali é verdade ou não. Então, se você não teve esse cuidado e depois é descoberto que aquilo ali era uma fake news, você também poderá responder perante a Justiça Eleitoral. Nesse sentido. E agora, ainda mais complexo em função do tal uso da inteligência artificial, né, como arma que pode ser do bem ou do mal. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, doutor? Vamos rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui conversando com o juiz Adilson Fabrício, que está nessas eleições responsável pela propaganda de mídia aqui na capital. Ele que responde pela primeira zona eleitoral aqui de João Pessoa. 1 minutinho só e a gente retorna aqui.